Boa madrugada, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos aqui ver um pouco sobre a forense memória RAM. Eu vou dividir em dois momentos aqui, dois vídeos, esse mais curto, só com o conteúdo teórico mesmo, e a seguir um outro com uma pequena demonstração, vamos assim chamar, do processo aí, né, de captura e alguns testes bem básicos de obtenção de informações em memória RAM. A gente até agora estava aí dentro da parte mais clássica, né? Vamos chamar assim de forense, né? Muitas vezes o pessoal confunde forense em computação com o que a gente tem feito até agora, né? Que é essa parte de análise de evidências de coisas que estejam armazenadas em mídias, né? Com esses processos aí que a gente fez de determinação de tipo de arquivos, de recuperação de arquivos, enfim. Isso que a gente fez até agora, que também é conhecido como a análise post-mortem, né? Porque você sempre vai, em tese, fazê-la com a máquina desligada, com a mídia em mãos, né? Em um momento posterior ao que aconteceu e que está sendo analisado, sob a perspectiva de forense. Memória RAM hoje está aí muito em evidência para forense, né? Tá, não, ainda não é tão falado como a análise de mídia, como eu acabei de falar, né, na verdade, mas está ficando cada vez mais em evidência, né, porque a memória RAM na informática é uma fonte aí riquíssima de coleta de informações que na verdade você não vai ter nas mídias não voláteis. Então são duas coisas na verdade que se complementam, né? A forense mais tradicional de mídias com a forense de RAM. Coloquei só aqui algumas informações bem óbvias, né? Que a gente tem na memória RAM e que não tem na mídia, por exemplo, o que está executando na máquina, né? Certo? Os arquivos que estão abertos e por quais processos esses arquivos estão abertos, todas as informações, todas não, né, mas uma grande variedade de informações relacionadas ao uso da rede, né, de como a máquina está utilizando a rede, em que IPs ela está conectando, que IPs estão conectando nela, em que portas, enfim, tudo que for relacionado aí à rede. Informações das mais diversas sobre usuários, né, que estão ali utilizando a máquina de forma interativa no Windows ou no Linux, ou de forma não interativa, e muito mais, né? Deixei muito mais aí, porque na verdade aí são só algumas coisas bem, assim, bem diretas, né? Mas com o ferramental que você tem hoje para trabalhar em cima de memória, na verdade você consegue ter muito mais informação do que isso que a gente mostrou, do que isso que está aí nesse slide. Da mesma forma que a gente faz para mídias, né, é um processo em duas etapas e utilizando ferramentas distintas. A obtenção da memória em si, né, é uma etapa anterior e feita por ferramentas especializadas para isso. A análise do conteúdo daquela memória, que vai estar salvo aí em um arquivo, né, é posterior e é feita por outra ferramenta. Aqui é talvez um problema, né, mais complicado do que no caso das mídias, né? Nas mídias tem
já um consenso muito grande, né, de ferramentas aí muito estabilizadas para se fazer captura para fazer duplicação, na verdade, de dispositivos de mídia, né. A grande questão aí da memória RAM, né, é como capturar a memória sem alterá-la, né? Partindo daquele pressuposto básico, né, da forense, não só de computação, na área de informática, mas de qualquer forense, de que a gente não pode alterar aquilo que será analisado sob pena de invalidar, sob o ponto de vista formal aí da forense, né? Então, o último caso, né, realmente é executar uma ferramenta própria para a captura de memória. A gente ir lá na máquina e executar alguma coisa para capturar a memória. Obviamente que isso, né, irá alterar o conteúdo da própria memória. Se eu estou executando alguma coisa no computador, essa coisa que está executando vai ocupar memória e vai mexer na memória, vai alterá-la, né? Então, de baixo aqui, né, para cima, esse é o caso que a gente faz, é a forma como a gente faz, aliás, quando não tem nenhum outro jeito disponível. Então a gente executa algum programinha lá para capturar o conteúdo todo da memória. Boa parte das ferramentas vão lhe dar a opção de salvar localmente ou enviar via rede, por exemplo, tá? O conteúdo dessa memória RAM. Não vou entrar muito aqui na discussão que seria mais própria da disciplina de sistemas operacionais, né? Mas assim, para que para que alguma coisa que execute em uma máquina tenha acesso ao conteúdo de toda a memória da máquina, aí eu estou falando de toda a memória utilizada pelo próprio processo, que é quem está capturando a memória, mais a memória de todos os outros processos que estão executando naquela máquina, mais a memória do kernel, né, do sistema operacional em si. Então, essas ferramentas são ferramentas que têm que executar com um privilégio de administrador, de administrador. Tá? No caso do Linux, dos sistemas Unix, essa divisão aí é mais simples, né? Mas no caso do Windows, onde na verdade hoje você tem vários níveis aí de execução e de permissão, a ferramenta tem que estar executando no nível mais de permissão mais alto, né? Salvo engano, meu Windows chama de System, para que a captura da memória consiga ser feita por completo, senão você vai estar capturando só uma parte da memória e não é o que você quer. O primeiro aqui talvez seja o mais tranquilo, né? Nesse caso aqui, ter a máquina que vai ter sua memória executando virtualizada vai facilitar bastante, tá? Porque dependendo aí de qual for o virtualizador, você consegue pura e simplesmente mandar fazer ali um salvamento de estado da máquina, por exemplo, e a memória RAM já vai estar lá disponível em um arquivo que as ferramentas de análise já vão entender naquele próprio formato ali. Tá? Em outros virtualizadores é preciso fazer alguma intervenção mais manual. A gente vai mostrar aqui no caso do VirtualBox, por exemplo, a gente tem que utilizar-se de um comandinho lá, de um modo de operação dele em debug, que ele chama, para conseguir salvar o conteúdo da memória RAM em um arquivo. Mas é uma forma de salvar a memória RAM, né, que uma melhor situação aí, porque você realmente consegue salvar a memória RAM inteira, bit a bit, né, e sem inserir nada na máquina, sem executar nada nela, sem tocar na máquina em si, né, o que poderia prejudicar o conteúdo lá do que você irá analisar em seguida.
Existe hardware especializado para essa tarefa, foge muito ao nosso escopo, né? Aqui é uma coisa bem especializada, mas bem especializada mesmo, aliás, é mais para quem trabalha, o pessoal aí que trabalha no desenvolvimento de baixo nível mesmo, de sistemas operacionais, para fazer depurações aí de baixo nível, por exemplo, de funcionamento do kernel, né, do sistema operacional em si. Então é mais para esse tipo de ambiente, né, ou para ambientes muito especializados aí, de análise de malware num nível bem aí especializado, e com recurso, né, porque esses hardwares são muito caros, mas existem. Tá? Também é possível fazer análises em cima de alguns tipos de arquivos específicos, aí é mais para o mundo Windows. As ferramentas que a gente utiliza hoje as ferramentas que a gente vai utilizar para fazer análise consegue fazer análise, por exemplo, em cima de um arquivo de hibernação do sistema operacional, quando você vai lá e baixa a tampa aqui da tela de um notebook, por exemplo, que o Windows cria lá um arquivo de hibernação. Então a ferramenta pode trabalhar em cima disso. Tá? Também trabalha em cima de aqueles arquivos de crash, a famosa tela azul, né, da morte, no caso do Windows também, que é salvo, a menos que seja um crash, aí uma queda do sistema muito, muito assim, que ele não tenha nem como gerar o arquivo de crash, mas isso não é comum, tá? Mas também pode trabalhar em cima desse tipo de conteúdo, né? Aí nesse caso do crash dump, né, do Windows, normalmente com finalidades também bem específicas, né, de depuração, por exemplo, para tentar descobrir ali o que é que aconteceu. Aqui é só um exemplo, né? Esse é um vendedor aí de hardware que faz isso, né? Que faz hardware para se fazer análise de memória RAM. Parece aqui a saidinha uma placa de vídeo antiga, mas não é um conector aí deles, eu acho. Tá? Você conecta, na verdade, a máquina que vai ter a memória RAM auditada em outra, né? Que vai ter, acho que a mesma placa do outro lado, mas aí você diz quem é que está capturando, quem é que está analisando a memória. Tá? Então tem uma ligação aí entre as duas máquinas e os hardwares. Eu imagino que seja dessa forma. Tá? Para o Windows, né, existem aí algumas ferramentas. Se você procurar na internet, você vai encontrar umas outras ferramentas, mas vamos permanecer com uma que a gente já utilizou, o FTK Imager, que a gente utilizou para fazer a parte de, por exemplo, de recuperação de arquivos. Também tem uma funcionalidade de captura de memória RAM, o Imager mesmo, na versão gratuita. Tá? E a gente pode fazer também diretamente com o VMware VirtualBox. Eu vou mostrar no outro vídeo como fazer isso utilizando o VirtualBox para não ter interferência, né? Como eu disse, não é uma máquina real, eu não tenho o hardware, não tenho outra forma de capturar a memória, então eu vou executar o FTK Imager na máquina, que vai alterar a memória RAM, mas é o jeito. Para o mundo aí, Unix, né, Linux especificamente, na verdade, tem um cara que se chama Lime, Linux Memory Extractor, é um módulo de kernel, né, mas você instala com apt aí, por exemplo, em um Debian da vida. Tem versão dele que funciona no Android, né, bastante utilizado aí, bem importante, né. E com ele você consegue salvar a memória em um arquivo, enviar por rede, basicamente essas duas opções.
da mesma forma que você faz numa máquina Windows, na verdade qualquer coisa que execute num VirtualBox você vai conseguir fazer o dump de memória utilizando o VirtualBox. Quem é que a gente... Então aqui são ferramentas para captura, né? A obtenção da imagem. Para a gente analisar, a gente entra meio que naquela história de existir uma ferramenta que é meio que conhecida como o padrão de fato do mercado. E para o caso de análise de conteúdo de memória RAM, né? Não é mais para aquisição, né? Esses caras aqui são exemplos de ferramentas para aquisição. O volátil é o cara, né? Aí que faz análise do conteúdo de uma memória RAM já capturada. Ele é um cara escrito em Python, tá? Tem duas versões, já vou mostrar um pouquinho mais sobre isso. Eu coloquei aqui só os macros aqui, Windows, Linux e macOS, mas se você for olhar na documentação dele, ele vai dizer que analisa memória grosso modo de qualquer versão do Windows, qualquer versão do Linux, certo? E suporta diversos tipos de formato, desde o que ele chama de RAW, né, que é uma cópia bit a bit aí do conteúdo da memória RAM, e o Windows Crash Dump, que eu já falei, arquivo de hibernação do Windows, tá? Um Saved State e Snapshot do VMware, do VirtualBox também, mas no VirtualBox eu vou mostrar como fazer de outra forma. Lime, que é aquele formato daquela ferramenta que é própria para Linux, tá? E outros, tá? Já adiantando, né? Mas eu vou mostrar agora, na verdade, no site, acho que aqui já está no último slide, tá? A gente tem duas versões, vou mostrar um pouco aqui, na verdade, do Volatility. Um instante. Pronto, essa é a página do Volatility, tá? volatilityfoundation.org, tá? As versões que tem aqui nessa página, elas são bem antigas, tá? A própria documentação que está aqui na página não está bem atualizada. Então eu recomendo desconsiderar esse camaradazinho aqui e ir para o GitHub, tá? A gente vai ver aqui que tem dois projetos, um que está bem ativo, outro que não está tão ativo assim, né? Volatility e Volatility 3. Nós vamos usar o Volatility, tá? O Volatility 3, que a priori aí brilharia aos nossos olhos como melhor, mas ele ainda é beta, tá? Ele já está aqui disponível, dá para ver que ele está bem ativo, se você for olhar aí a questão do desenvolvimento dele, mas ele ainda é beta, ele é uma reescrita, na verdade, do Volatility, do zero aí, em tese, né? Feito em cima do Python 3. Talvez essa seja a grande desvantagem do Volatility mesmo aqui, é que o Volatility é Python 2 ainda, tá? Mas é um cara muito bem mais estabilizado, tá? Do que o Volatility 3. Então aqui tem mais detalhes, na verdade, né? Vocês podem olhar das versões de Windows, de Linux, de macOS, dos tipos de memória que ele consegue suportar e analisar. Tem umas aqui que eu nunca ouvi nem falar, que eu não sei nem o que é. Tá? E eu prefiro utilizar ele, tá? Porque é mais tranquilo. Então, vamos em frente. Aqui é uma listinha de comandos, tá? É melhor se ater a essa página aqui de novo do que aquela página oficial dele. Esses comandos a gente vai ver um pouco mais para a frente.
Tá? Então tem comandos para o Windows, tem comandos para Mac, tem comandos para Linux. E a gente vai ver isso mais em detalhes. E a wiki dele aqui também, um brinquinho tá aba. A wiki dele também é bem documentada. Você pode vir aqui na wiki dele e vir aqui em referência de comandos, Windows Core, por exemplo. Aqui vai ter toda a lista de comandos explicando direitinho cada um deles. Então, nesse vídeo eu vou parar por aqui. A gente vai ter outro onde eu vou mostrar um pouco do uso da captura da memória e do uso da ferramenta Volatility.